Oi, gente, falta poucos dias para terminar o ano, né? E eu não quero terminar o ano devendo pro universo, hein? E nem para vocês. Então eu quero terminar os 3 vídeos sobre as leis universais que eu tenho que fazer aqui para vocês. E hoje vai ser a 9ª lei, a lei do sacrifício. Eu vou começar com a introdução de um pequeno texto do Bob Proctor, que, como eu falei, eu tô seguindo ali os estudos do Bob Proctor sobre as leis universais. Sacrifício é ceder algo de uma natureza inferior para receber algo de uma natureza superior. Ou seja, né, muitas vezes a gente quer as coisas pra nossa vida, mas a gente não tá afim de mudar, de abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, né, às vezes a gente quer um corpo legal, mas a gente não quer abrir mão de dormir até mais tarde, para levantar mais cedo para fazer uma caminhada, para levantar mais cedo para ir para academia. E aí a gente pode ver em vários aspectos da nossa vida ali, né? Porque tudo isso a gente consegue, né? Todas as leis, elas permeiam todas as áreas da nossa vida. A gente consegue ter uma visão delas dentro de todas as áreas da nossa vida, né? Aqui eu lembrei muito do soltar, do desapegar. Porque a gente quer uma vida melhor, a gente quer um trabalho melhor, a gente quer um relacionamento melhor, né? Quer pessoas melhores à nossa vida, ao nosso redor. Mas a gente tá se melhorando, mas a gente tá abrindo espaço para isso. Eu já fiz aqui um vídeo anterior sobre a lei do vácuo, né? Que é onde você precisa abrir espaço para que o novo chegue na sua vida. E a lei de sacrifício, ela conecta muito com isso. Porque, por exemplo, se você tá num relacionamento ruim hoje, que você não quer, mas que você não toma atitude, não tem como chegar a um relacionamento perfeito para você, ou que você não mude para que esse relacionamento mude, não tem como melhorar. Concorda comigo? Alguma coisa você tem que abrir mão, alguma coisa você vai ter que ceder para ter, né, algo de uma natureza superior. Às vezes vocês vão escutar um barulhinho, que o Tiber está aqui e toda hora ele tá com refluxo, tá com dor de estômago. Lambe o chão na rua, né? Toma remédio caro e lambe o chão na rua, né? O Bob Proctor, ele fala muito que os resultados vêm pela disciplina, né? Ele vem pela disciplina. A disciplina que é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. Porque lembra que a gente falou sobre agora um exemplo muito claro, que é quando você quer mudar seu corpo, sua autoimagem, mas você não dá o passo, né? Não quer abrir mão de dormir até mais tarde para ir numa academia, não quer abrir mão de comer um doce para fazer ali uma dieta. E os nossos resultados, eles vêm através da disciplina. Então, a disciplina, ela tá assim, muito ligada com essa lei de sacrifício. Porque se você quer algo superior na sua vida, você vai ter que aprender a abrir mão das coisas que não te servem mais. Lembra da zona de conforto? A zona de conforto é o quê, né? Agora vou falar uma coisa feia aqui, né? Mas é o quê, né? Igual eles falam, né? A merdinha quente, que tu tá ali, mas tu tá tão quentinho ali que você nem vê que tá te incomodando ou que tá doendo, entende? Só que quando você consegue dar um passo e sair dali, aí você vai ver onde você tava. Meu Deus, você só imagina por que você não teve forças pra sair antes, pra fazer o que tinha que ser feito antes, né? Pra dar os passos antes. Porque uma disciplina, como é que ela constrói na nossa vida? É dia após dia, né? Fazendo uma coisa após a outra, né? São pequenas causas para certos efeitos que a gente quer na nossa vida, né? Como eu sempre comento com vocês, né? Nada do que eu falo é porque eu sou perfeita, é porque eu já tô, nossa, top das top. Não. Pelo contrário, né? Ele fica pra lá e pra cá. Pelo contrário, né? Tudo que eu falo com vocês é porque eu preciso fazer primeiro.
é porque eu tô fazendo no meu dia a dia, é porque assim, às vezes eu sinto que a espiritualidade me puxando a orelha pra fazer mais aquilo na minha vida. Sempre que eu vou gravar um vídeo pra vocês, que eu tenho uma ideia, uma intuição de gravar um vídeo pra vocês, gente, eu sinto assim, primeiro eu sinto que aquilo lá é pra mim, sabe? Ah, não. Peraí. Meu Deus, fui lá tentar fazer ele ficar quietinho. Ele briga com as coisas que eu dou pra ele comer, gente. Assim, ó, vou falar um exemplo bem claro, né? Toda vez que eu vou fazer um vídeo, principalmente das leis, meu Deus, eu sinto que é pra mim. Que primeiro, eu sinto não, é pra mim, né? Primeiro é pra mim. Quando eu vou estudar as leis ali pra gravar pra vocês, eu sempre tenho exemplos meus, né? Das coisas que eu venho fazendo, das coisas que eu tenho dificuldade, né? De ir colocando em prática. E por isso eu consigo falar com vocês sobre isso, né? E a lei do sacrifício, ela assim, ficou muito clara pra mim essa semana. Por quê? Eu faço, né, o protocolo do sono, a rotina do sono ali, eu sempre posto ali no Instagram, eu acordo ali 4 horas da manhã, 4h30, e vou caminhar, e vou fazer essa rotina do sono. Isso pra mim é um sacrifício também, né? Não tanto quanto quando eu comecei, já comecei há 1 ano atrás. Então hoje, se eu não acordo aquele horário, eu fico mal. Mas não é assim, ai, tô me sentindo mal, culpada, não. É que eu fico mal, eu me sinto mais lenta, me sinto mais preguiçosa. Então isso virou parte da minha rotina. Esse protocolo do sono, essa rotina do sono. O dia que eu não faço, eu não fico bem com o meu corpo, comigo mesma, com a minha mente, fico mais lerda. É tudo, mudou tudo pra mim, sabe? E eu consigo ver a disciplina que eu tive, né, em fazer isso por 1 ano. Que eu tive que sacrificar, acordar mais tarde. Eu acordava, era 9 horas às vezes. Às vezes eu ficava ali cozinhando, meu Deus, já acordava, mas ficava ali até mais tarde na cama. E isso, eu tinha resultados ruins no meu corpo, no meu foco, né, na minha mente. Tudo era mais lento pra mim. E conforme eu fui, né, eu tive que fazer o sacrifício de acordar mais cedo quando eu fui fazendo essa rotina de sono, né? Nem era isso que eu ia falar, assim, mas eu tive que ter mais foco, eu tive que ter disciplina, né? Foi um sacrifício pra mim começar a acordar de madrugada. Eu acordo, às vezes, dependendo do horário que eu durmo, 2, 3 horas da manhã. Aí depois eu dou mais um cochilo, depois eu levanto. Vou sempre caminhar agora, né? Parei por um tempo quando tava muito frio, mas agora já voltei. Vou caminhar esse horário das 4h30 da manhã. É um horário gostoso de ficar dormindo. É um horário gostoso ali de ficar na cama. Mas por que que eu vou, né? Por que que eu faço esse sacrifício? Pelo meu mental, pelo meu foco, pela minha disciplina, né? Por doutrinar minha disciplina, né? Tem uma outra coisa que eu anotei aqui, acho que cabe muito isso aqui agora, né? Disciplina é a habilidade de dar a si mesma uma ordem e segui-la. Ele ainda fala, eu vou dominar isso, Bob Proctor fala, né? Porque você deu um comando para sua mente. E a partir do momento que você vai postergando todos os dias, né? Você falou para ela que você vai acordar às 4 horas da manhã. E aí o despertador toca e você vai lá e desliga ele. Vai lá e desliga ele. Isso é um caminho neural, né? No seu cérebro, né? Então, ele nem acredita mais em você, que você vai acordar aquele horário. E isso é pra tudo na nossa vida, né? Por que que tem a disciplina? Pra que a gente dê comandos pro nosso cérebro, dia após dia, pra que a gente crie novas sinapses na nossa mente, né? Pra que a gente reforce esse pensamento, né? Pra que ele venha a ser um pensamento padrão nosso, né? Porque hoje, se a gente não consegue levantar cedo, e eu nem tô falando levantar cedo por conta dessas modinhas, né? Que o povo bota ali no Instagram, bota isso, né? Como é que é, meu Deus? Eu não sei nem. Alta performance, né? Quanto mais cedo acordar, melhor. Quanto mais banho gelado tomar, melhor. Eu nem tô falando disso. Porque eu ainda tenho meio termo. Se eu não acordar de madrugada, cedo eu não acordo. Se for por acordar 6 horas da manhã, eu não acordo. Eu ainda tenho que me doutrinar, assim. Mas se for pra acordar... Gente... Ai, sumiu ali, não sei nem se gravou a primeira parte, vou ter que olhar ali. Mas eu sou assim, eu ainda tenho que me doutrinar muito, porque se eu for pra acordar 6 horas da manhã, eu não consigo.
Eu não consigo. Mas se eu acordar 3h30, 4 horas da manhã, eu acordo bem, sabe? Então, isso é o que você precisa tá fazendo dia após dia, né? Pra doutrinar a sua mente, pra ensinar pra sua mente que é aquilo que você quer. E isso é com tudo, né? É com dinheiro. É com dinheiro. Lembra dos diálogos mentais? É com dinheiro, né? É você falando pra sua mente, não, a gente tem tanto na nossa conta. Não, eu tenho tanto na minha conta. Às vezes sua mente faz tudo, rir de ti mesma, né? Tá doida, tá doida. E você tem que continuar, porque você precisa reforçar essas novas sinapses na sua mente. E isso é pra tudo. Mas eu pulei, né? O que eu ia falar, né? Essa semana mesmo, eu comecei a prestar atenção. Eu estudo bastante na hora da caminhada. Eu levo audiobook e tudo, né? E aí eu tava prestando atenção nisso. Lidiane, faz 1 ano que você faz protocolo do sono. Faz 1 ano que você vem caminhar. E agora, de um mês pra cá, eu voltei a caminhar em 2 horários, que é à noite e de manhã. Só que olha só como a gente se sabota. Eu não vou emagrecer, perder peso, mudar o meu corpo, se eu caminhar no ritmo que eu tô caminhando. E aí você vê, né? Você tá fazendo certas coisas, mas você tá colocando um esforço inteligente nisso, né? Já que você tá fazendo um sacrifício, que seja um sacrifício inteligente, né? Se eu vou 2 vezes no dia, 1 hora desse dia, eu vou precisar colocar mais foco nisso, me puxar mais pra isso, né? Não só trabalhar a mente, como o meu corpo também, né? E isso foi um insight que eu tive essa semana. Que já que eu estou indo, é um sacrifício muitas vezes acordar de manhã e ir lá pra beira-mar caminhar. É um sacrifício voltar à noite e ir lá caminhar novamente, porque eu quero ficar aqui no computador, eu quero continuar trabalhando aqui, eu quero fazer minhas coisas, eu quero assistir uma série, eu quero fazer alguma coisa. Gente, eu não posso olhar pro Tiber, senão ele começa a fazer uma birra pra eu levar ele pra pracinha. Olha lá. Olha, deixa eu ver se vai dar pra ver onde que ele tá. Olha lá, ele tá me encarando, gente. Eu mereço isso. Ter esse cachorro é um sacrifício. Ele me dá muito amor, mas meu Deus. Eu não imaginava que cachorrinho desse tanto trabalho, né? Imaginava que era só filho, eu não tenho filho, né? Então eu imaginava que era só criança que desse trabalho. Mas cachorro, gente, dá um trabalho, meu Deus. Coloca aqui pra mim quem tem cachorrinho. Porque dá trabalho, é um sacrifício esse menino. Eu já saí com ele e ele quer ir de novo, gente. E ele fica doido aqui dentro às vezes. Eu tenho que parar tudo, tenho que sair com ele. Outro dia ele atravessou, subiu em cima do meu notebook e andou em cima do meu notebook. Meu notebook tava no sofá, eu fui correndo, quase que ele derrubou. Mas é isso, né? Vamos voltar aqui. É isso. Às vezes você tá fazendo uma coisa por um longo período de tempo. Só que você não tá fazendo de forma inteligente. Só que você não tá disposto a abrir mão, né? Abrir mão do comodismo. Porque, gente, dá preguiça correr, por exemplo, né? Eu vou lá na beira-mar, dou uma corridinha e depois só quero andar, caminhar. Dá preguiça, né? Sair da zona de conforto para poder ir até um local para se exercitar. Dá preguiça de... O que eu posso dizer? De trabalhar mais, de estudar mais para ver novas estratégias para você conseguir fazer o que você não tá conseguindo fazer hoje. Sair da zona de conforto não é fácil, né? Não quero me perder aqui de uma coisa para outra. Sair da zona de conforto não é fácil, por isso que exige sacrifícios. E eu venho aprendendo ao longo desse último ano muito isso, né? Eu criei esse canal no começo desse ano, como eu já disse em outro vídeo. Se eu tivesse criado esse canal antes, talvez eu já tivesse crescido muito mais, talvez eu já tivesse levado, né, esses ensinamentos, esse conhecimento a muito mais pessoas, tivesse ajudado muito mais pessoas. E a gente só não faz porque a gente não quer fazer sacrifício, porque a gente não quer sair da zona de conforto, porque mudar dói, mudar é desconfortável, mudar não é gostoso. Deixa eu só ver aqui. Mudar não é gostoso. Pelo menos no começo, na hora que você tem que mexer, né? Lembra da merdinha quente? Na hora que você tem que se mexer ali dentro pra sair dali, dói.
Dói, você sente o desconforto. Você sente o desconforto de fazer uma mudança de casa, de fazer uma mudança de cidade. Você sente o desconforto. Nossa, gente, desculpa. Você sente o desconforto. Vou ter que cortar esse pedaço, eu acho. Você sente o desconforto de sair de um relacionamento que você não está mais feliz, que você não tem conexão mais com a pessoa, mas que existe apego e você não consegue soltar aquela pessoa, né? Soltar o tipo de relacionamento que você tem com ela, soltar as mudanças que você precisa fazer, né? As pessoas que você precisa abrir mão. É difícil? Não é fácil, não é fácil. O tanto que eu mudei nos últimos anos, o tanto que eu mudei. E assim, ó, eu falo por mim mesma, gente. Quando eu venho aqui compartilhar com vocês, o tanto que eu já me expus esse ano nesse canal, que, meu Deus, às vezes eu gravo um vídeo e coloco, e às vezes eu tenho vontade de voltar aqui e tirar o vídeo. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar de mim pros outros. Eu não gosto de ficar falando da minha vida pros outros. Não gosto. Antigamente, às vezes eles me falavam, vai numa psicóloga, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu não ia porque eu não gosto de falar da minha vida pros outros, entende? Então, me expor aqui pra vocês, assim, ó, assim, como é que eu posso dizer? Um combinado meu com a espiritualidade. É assim um débito que eu tô cumprindo e tô pagando com a espiritualidade, senão eu não tava aqui. E sobre a zona de conforto, eu já passei muitas coisas na minha vida. Hoje eu moro em Florianópolis, eu venho de uma cidade pequena, né, do interior de São Paulo. Mudar para Florianópolis, eu tive que sair da zona de conforto. Sair do casamento que eu tive nessa cidade, mesmo sofrendo, mesmo passando muita coisa ruim, eu tive que sair da zona de conforto. Eu tive que fazer o sacrifício, né? De sair da zona de conforto, sair daquela casa sem saber como, para onde eu ia, como que eu ia, o que eu ia fazer. Vocês entendem isso? Então dói, não é fácil, né? Mudar de cidade para Florianópolis, para mim, foi um sacrifício muito grande. Eu deixei a minha mãe lá na minha cidade 6 meses antes dela falecer. Eu nunca tinha deixado minha mãe para ir para longe. Nunca tinha deixado minha mãe para ir para longe, sabe? Foi um sacrifício para mim sair daquilo lá, porque eu queria uma mudança, eu gritava por uma mudança na minha vida, sabe? Aquilo lá já tava doendo muito pra mim. Era uma zona de conforto, porque eu tava mal naquele relacionamento, mas mesmo assim a gente fingia e chegava algum final de semana, algum feriado, a gente fazia ali alguma coisa legal com os amigos em casa pra não ficar sozinhos, porque quando a gente ficava sozinho era uma porcaria, era um sentimento muito ruim ficar sozinho com aquela pessoa dentro de casa. Vocês entendem isso? Só que ao mesmo tempo, tá ruim, mas tá bom? Já viram o povo falando isso? Tá ruim, mas tá bom? Era isso, porque eu estava ali, né, bem ou mal, passando todo tipo de sacrifício, passando todo tipo de problema. Eu tava naquela casa, eu tava perto da minha família. Vocês entendem isso? Eu não contava pra minha família nada do que estava acontecendo comigo. Pra quê? Ai, gente. Eu esqueço que eu não preciso nem passar o dedo pra tirar a ligação, porque não aparece pra vocês. Eu não contava, não comentava com ninguém do tudo que eu passava dentro do meu relacionamento. Não contava. Não comentei que eu não gostava de falar, não contava. E pra eu sair de lá, foi sozinha. Porque eu não tinha muitos amigos que me apoiassem a sair desse casamento. Eu não tinha minha família que me apoiasse a sair desse casamento. A minha mãe foi saber de várias coisas depois, quando eu tive a coragem de separar. Ela foi saber quando eu tive a coragem de separar, poucos meses antes de eu vir para Floripa. Floripa não foi uma escolha fácil. Floripa também foi um sacrifício. Eu vendi tudo que eu tinha dentro de casa. Eu já tinha passado muito trabalho dentro desse casamento. Eu não tinha coragem de sair do casamento. Eu acho que eu nem tinha coragem, nem teria feito isso naquela época,
se não fosse meu ex-marido. Então, assim, as pessoas também que passam na vida da gente é pra colaborar com a gente, né? Pra mudança e pra tudo mais, né? Muito da força que eu tenho hoje na minha vida, né? Eu devo a ele. Por tudo que ele me fez passar, ele me fez ser uma mulher mais forte, sabe? E conseguir sair dali. Foi muita coisa, gente, muita coisa, muita coisa. Se não fosse pelo meu ex-marido, eu acho que talvez eu nem estivesse em Floripa. Porque eu ficava naquela zona de conforto, ainda com medo de sair do relacionamento. E a gente sempre tendo problemas. Até que um dia eu fui trabalhar. E quando eu voltei em casa e eu destranquei a porta e eu abri a casa, ele tinha ido embora. Ele tinha ido embora e ele tinha levado praticamente tudo de dentro de casa. Deixou pra mim um colchão pra eu colocar no chão e dormir. Deixou pra mim um fogão, eu acho, nem lembro. E aí eu tive que tomar a decisão. E deixou pra mim os aluguéis atrasados, que tinha que devolver o apartamento, né? A casa que a gente morava. Ou seja, ele foi contribuição na minha vida pra que eu melhorasse hoje em dia, pra que eu tivesse a força e a coragem que eu tenho hoje, né? De fazer sacrifícios. Tadinho, acho que vou ter que levar ele pra passear. Tá passando mal aqui. Tibbers. Eu acho que eu não teria tanta coragem, tanta força se não fosse esse casamento. Porque antes desse casamento eu não tinha vivido tanta coisa, sabe? Como eu tive que viver, como eu tive que enfrentar. Então, as coisas exigem da gente, né? A vida exige da gente o sacrifício, gente. A disciplina em querer melhorar cada vez mais, né? Em querer fazer cada vez mais. E por eu não ter uma pessoa que fizesse as coisas pra mim, né? Não ter uma pessoa que fosse ali e abrisse caminho pra mim, como eu não tenho até hoje. O que eu quero fazer, eu tenho que ir lá e abrir caminho pra mim fazer. Eu preciso cada vez mais ter a disciplina. E eu venho trabalhando no último ano muito forte isso de ter a disciplina, porque eu não tinha antigamente a disciplina. Não tinha para trabalho, não tinha para estudo. Eu me desenvolvi muito nos últimos anos, principalmente por conta de estudo de mentalidade. E eu vejo que é muito importante isso, né? Eu convivo com pessoas que conseguem ser extremamente disciplinada e mudou a sua vida assim, da água pro vinho. Então faz toda a diferença a gente conseguir analisar o que hoje não tá indo bem, né? Principalmente a gente tá no final do ano, é um ótimo momento pra gente fazer isso. Analisar tudo que não tá indo bom na nossa vida e por que não tá indo bom. O que a gente tem que abrir mão, o que a gente tem que fazer o sacrifício de mudar aqui. O que a gente tem que fazer o sacrifício de ter mais disciplina, né? No próximo ano, se a gente quiser evoluir, se a gente quiser mudar isso. Porque senão a gente passa ano e sai ano do mesmo jeito. Porque foi como eu passei muitos anos, igual. E assim, ó, o que eu mudei no último ano, meu Deus, não tá escrito. E assim, por conta da mentalidade, por conta de assumir pra mim, né, que eu sou criadora da minha realidade, que o que eu não fizer por mim, o outro não vai fazer. O que eu não der os passos, né, não tem como eu querer que a outra pessoa me respeite se eu não me respeito, tendo disciplina para cumprir as coisas que eu prometo para mim, tendo disciplina para fazer as coisas dia após dia, para que eu tenha um bom resultado, para que eu mesma consiga cuidar de mim. E eu venho fazendo isso assim, dia após dia, porque eu prometi pra mim cuidar de mim. Parar de chorar, porque não tenho quem cuide de mim. Ai, não tem quem faça isso pra mim, eu não tenho quem me dê isso, eu não tenho quem me dê aquilo. E eu fazer pra mim. E não é balela, gente, não é só falar da boca pra fora. Porque é difícil as coisas pra caramba, pra caramba. Às vezes eu choro, às vezes eu me desespero, às vezes eu esperneio, dá vontade de me arrancar os cabelos. E aí eu me dou esse tempo, automaticamente eu respiro,
vou pensando. Por que eu falo automaticamente? Porque hoje, depois de mais de um ano, eu tô desde 2010 no estudo da expansão de consciência. Mas esse último ano, eu entrei para um treinamento da CIMIT. Eu já falei para vocês aqui sobre a CIMIT. E ela deu um boom na minha mentalidade sobre disciplina, sobre planejamento estratégico para melhorar a sua vida em vários aspectos, em várias áreas da sua vida. Então isso me trouxe um start maior, né? Um boom na minha mente maior. E esse último ano foi o ano que eu mais cresci. Pelo menos em mentalidade, em conseguir enxergar as coisas ali. Então eu me descabelo e logo em seguida eu já, Lidiane, a melhor e a pior coisa é você saber a verdade sobre as coisas. É você saber que você cria sua realidade, é você saber dos diálogos mentais, de que tudo que você envia através dos seus pensamentos chega em outra pessoa, chega no mundo e você magnetiza mais daquilo, é igual, né? Isso é... Assim, ó, eu ia falar até uma palavra aqui. Gente, é foda, eu vou falar de uma vez, né? É foda tu saber isso. Por quê? Porque os resultados que você tá tendo hoje, não mente se você realmente conseguiu mudar a sua mentalidade. Não mente se você realmente tá fazendo a coisa certa. Não mente se você tá tendo a disciplina certa, né? Tá fazendo sacrifícios aí, largando o que é ruim, né? Desgrudando, soltando, desapegando de pessoas, de coisas, de lugar, de tudo, gente. De tudo que não... Eu tô numa fase de, assim, ó, soltar as coisas que não faz bem pra mim, que eu carreguei por anos, que eu grudei por anos. Sabe, a gente carrega coisas que não faz bem pra gente, seja por lealdade a antepassados, lealdade pelas pessoas que estão na nossa vida, que já fizeram algum bem pra gente a qualquer momento, né, em qualquer momento, e a gente acha que a gente tem aquela dívida eterna com a pessoa. A gente não tem dívida eterna com ninguém, você entendeu? E às vezes a gente faz isso por conta desses pensamentos que a gente traz lá de trás. Mas você sabe se você tá pensando direito, se realmente você tá internalizando as coisas que você aprende através dos seus resultados. Porque se você tiver do mesmo jeito, não adianta. Aconteceu algumas coisas comigo no último mês e eu falei, meu Deus, então às vezes o que eu tô ensinando pra eles, eu não tô praticando. Se o meu resultado foi esse, em tal aspecto, e aí? Os resultados não mentem, né? O Bob Proctor não falava isso, que os resultados não mentem. Então, eu não estou verdadeiramente praticando isso, internalizando isso dentro de mim, acreditando nisso, sabe? E aí é bom você ter todo esse conhecimento, estudar, ir atrás, procurar, para que quando aconteçam essas coisas, você consiga colocar em prática isso tudo, né? Porque se você não tá tendo resultado, é porque você não tá colocando em prática. Se você não tá tendo resultado, é porque você não acredita no que você tá falando, do que você tá aprendendo, no que você tá ensinando, passando pros outros. Entende? Então, por isso que eu digo, né? É muito bom ter conhecimento sobre mentalidade, sobre neurociência, PNL, tudo isso. É uma delícia, eu adoro estudar tudo isso. Só que é foda. Porque se você não tem resultado, é porque você só aprendeu da boca pra fora, não tá praticando. E isso é assim, ó. Se a gente começar a analisar a partir disso, você vai, assim, ó, ter uma mudança muito rápida na sua vida. Assim como eu tô tendo na minha, sabe? Hoje, quando eu não tenho o resultado financeiro que eu quero, eu fico ali matutando, pensando naquilo. Porque se eu não tô tendo aquele resultado, e eu acho que eu tô sentada com a bunda aqui no computador, fazendo tudo que eu tenho que fazer, trabalhando, e as causas invisíveis, que são praticamente 90%, que é o meu emocional, que é o que eu penso todos os dias, que é a minha energia, né? O que eu mando pro mundo, o que eu mando pros meus clientes, o que eu mando pras pessoas que convivem comigo. E aí, né? Que é a minha autoimagem, como eu me vejo, a pessoa que eu me vejo, né? Porque se eu me vejo uma pessoa que dá conta de ganhar X por mês, é aquilo que eu vou ganhar e deu, eu não vou ultrapassar. Por isso os diálogos mentais, por isso aqui eu anotei até algumas coisas, por isso a gente ter ali, ó, diálogos mentais, reprogramação mental, né, com PNL, tu consegue muito isso, né, o Hélio Couto tem várias reprogramações mentais ali dentro, né, da plataforma dele, ele pede pra gente entrar direto na plataforma dele,
pra não ter máscara ali nos vídeos do YouTube, né? Pra não ter mensagem subliminar. Ele tem ali reprogramação mental, gente, muito boa. Se você for lá dentro, né, da plataforma dele, do aplicativo dele, você vai ver muita gente comentando sobre essas reprogramações que vão te ajudar se você fizer dia após dia. Porque é com repetição. Como é que a nossa mente entende? Por repetição. Repete, repete, repete. Atormenta a sua mente aí de tanto falar, né, o que você quer pra sua vida, né? E tenta apagar, né, dia após dia mesmo, fiscalizando isso, né, como um fiscalzinho ali, o que você não quer mais pra sua vida, né? E de uma coisa eu pulei pra outra, mas eu acho que faz todo sentido. Porque se você quer ter alguma coisa na sua vida, né, se você quer ter bens materiais, se você quer ter um relacionamento bom, né, quer ter uma família legal, quer ter tudo de bom, uma profissão legal, né, você vai ter que fazer sacrifícios. E o sacrifício começa aí, mudando a nossa mentalidade, construindo novas sinapses, novos caminhos neurais, né, que vão levar a gente a ter essa nova reprogramação na nossa mente, que vão levar a gente a ter essas novas crenças, né, como é que eles falam? Tem até outro nome também, mas agora, paradigmas, né, essas novas crenças construtivas, é tirar algo. Tá aqui, né? Tirar algo, né? Sacrifício é ceder algo, tirar algo de natureza inferior, no caso as crenças destrutivas, e para receber algo de natureza superior. E a gente colocando crenças positivas, construtivas, né? De que você dá conta de fazer isso, de que você consegue, né? Você como o Hélio Couto diz, tem 1,5 kg de cérebro, igual qualquer outra pessoa tem. Ele até fala, né? Você tem o mendigo da rua que tá jogado ali no chão, ele tem o mesmo 1,5 kg de cérebro que você. A gente tem que dar passos pra gente conseguir fazer as coisas que a gente quer, realizar as coisas que a gente quer. E aí entra o sacrifício. Tirar as coisas que não servem mais pra gente, liberar espaço, né? Lei do vácuo, né? Liberar espaço pro novo entrar na nossa vida, que senão a gente passa ano após ano e tá do mesmo jeito, Eu vim fazendo meu planejamento durante o ano inteiro, porque eu tenho um planejamento estratégico ali da CIMIT, então chega agora no final do ano, é o 2º ano, né, que eu comecei com eles em outubro do ano passado. Eu só vou reajustando a minha rota, né, eu vou vendo o que não saiu como eu queria durante o ano. Mas isso eu já faço todos os dias, principalmente protocolo de sono. Eu reviso o meu caderno, tem um baita de um caderno aqui, acho que eu já mostrei pra vocês, né? Tem um baita caderno aqui. E eu vou detalhando as coisas que não deu muito certo, vou detalhando o que eu posso trocar. E aí você vai conseguindo construir a disciplina ao longo do ano também, até nisso, né? E aí você consegue ver as mudanças. Gente, eu tirei assim, até foto minha de 1 ano atrás. É que eu ainda não tô preparada pra postar isso, né? Quem sabe mais à frente, né? Mas assim, meu Deus. Eu postei dentro de um grupo que eu faço parte e eles ficaram chocados ali também. Porque é como a gente se vê, né? É a nossa autoimagem. E eu tenho, assim, muito que melhorar. Eu quero muito melhorar, sabe? E eu preciso construir essa autoimagem de mim. Tendo a disciplina de me ver como uma pessoa que dá conta de ter o corpo que eu quero. De me ver como uma pessoa que dá conta de morar no lugar que eu quero, de ter um relacionamento como eu quero, de ter o dinheiro que eu quero. A gente precisa se ver como essa pessoa que é merecedora disso tudo, porque senão isso tudo não vem, porque a gente não vai produzir, né, a vibração que a gente precisa para magnetizar esses tipos de coisa, porque semelhante atrai semelhante ali em vibração, frequência, energia, né? Gente, acho que é isso. Eu anotei tanta coisa aqui e agora eu acho que eu pulei de uma coisa para outra. Ele diz, né, a disciplina, ela é baseada na fé, mas é uma fé baseada no entendimento. Nós podemos melhorar, porque a disciplina, ela é treinável. Lembra que a gente falou? É fazendo dia após dia, dando esse comando para sua mente, né? Não deixe os seus pensamentos correr solto, né? Não deixe seus pensamentos ficar aí, livremente. Eu já falei em outros vídeos, quando eu quero controlar mais os meus pensamentos, eu faço japamala, ele fica aqui perto de mim, né? Eu faço o Ho'oponopono, faço japamala. E é simples, às vezes eu simplesmente pego e fico
Lidiane abençoada, eu te amo e sou grata. E vou rodando 108 vezes. Isso vai tirar o meu pensamento, né? De coisas destrutivas, de coisas ruins, de problemas, né? Preocupação que eu tô. Isso vai tirar o meu pensamento de ficar vagando livremente, que daí vem muita coisa. E aí você acaba não tendo controle e não criando os pensamentos que você quer, lembra? As crenças positivas e boas que você quer. Então, gente, existe várias formas de você treinar a sua mente, né? A ser mais disciplinada. E não tô falando, já falei e vou repetir. Não tô falando isso aqui porque, nossa, a Lid tá mara, né? Tá super disciplinada, né? Porque se eu tivesse, minha vida tava maravilhosa em todos os aspectos, né? Tô treinando, né? Eu sou uma treinadora como vocês, né? Sou uma, uma aprendiz como vocês. Entende? A gente tá aqui pra compartilhar, né? O que faz bem pra gente, o que pode ajudar outras pessoas, né? Comenta aqui pra mim se fez sentido pra vocês, né? Porque eu também gosto de ouvir, porque me ajuda muito, né? Quando vocês fazem algum comentário aqui. E é isso, né? Na lei do sacrifício... eu anotei aqui, mas nem lembro o que eu anotei aqui. Na lei do sacrifício, eu vejo que envolve... Desde pensar antes de falar, dominar a energia do ponto do momento, né? Estar no aqui e agora. Quando a gente está presente no aqui e agora, a gente tem muito mais controle do que a gente pensa, do que a gente fala, né? Do que a gente sente. O Ho'oponopono ajuda muito, tá? O Ho'oponopono ajuda muito porque quando sua mente tá vagando, você não tá no aqui e agora. E quando você tá focado em uma única coisa, tudo sai, tudo se resolve. Tá com algum problema? Quer tirar a prova dos 9? Faz um Ho'oponopono, pode fazer no dedo, faz quantas vezes você quiser, se você não for fazer aqui 108 vezes. Faz ali, repete seu nome, ou vai fazer alguma coisa que você tem que focar única e exclusivamente naquela coisa. Quando você voltar, seu problema já tá resolvido, ou já tá quase. Você nem vai sentir isso, né? O ponto do momento, né? O que eu posso fazer agora com o que tá acontecendo? Que seja melhor pra mim, né? Isso ajuda demais também, gente. Porque às vezes a gente fica... eu não quero que fique um vídeo enorme. Às vezes a gente fica desesperado, né? Eu também tenho esses momentos, desesperado. Só que eu volto pro meu ponto do momento. Eu volto pro aqui e agora. E aí eu vejo que tudo é energia, frequência e vibração. E eu vejo que se eu tô tendo problema com você, por exemplo... e eu continuar pensando, eu vou aumentar o nosso problema. Então eu preciso pensar em soluções, em coisas boas, ou tirar e te mandar, né, o diálogo mental, as coisas boas, e tirar o meu pensamento fazendo um Ho'oponopono, fazendo um japamala. Porque assim eu vou estar no meu momento presente e aquilo vai dissipar. A energia volta ao estado natural, que é o vácuo quântico, né, o espaço vazio, para recriar e harmonizar tudo. Ai, gente, nem eu sabia que eu ia falar tanto assim. Mas é isso. Ser consciente das coisas, né? Das suas escolhas, das suas decisões. Envolve muita disciplina. Fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Porque muitas vezes a gente não vai ter vontade de acordar de madrugada. A gente não vai ter vontade de deixar de comer um doce. Ai, tô falando de mim, né? A gente não vai ter vontade de várias coisas que a gente vai ter que fazer algum sacrifício pra conquistar uma coisa mais superior, né? Conquistar uma vida melhor, uma vida mais superior, relacionamentos melhores, pessoas à nossa volta melhor, né? Eu acho que a maior conquista é a gente ser um ser humano melhor, né? A gente ser uma pessoa melhor mesmo, meu Deus. Assim, ó, eu me amo pela dedicação que eu venho tendo em estudar, em aprender, porque você não fica mais na mão dos outros. Quem aprende não depende, né? Você não fica mais na mão dos outros. E eu digo assim, sofrer por acontecimentos, porque você tem controle dos seus sentimentos, do que você pensa, do que você sente, do que você age, você começa a se conhecer melhor. Uma mudança, a mentalidade. Se eu fosse abrir mão de tudo na minha vida, eu ficaria só com a mentalidade. Porque a mentalidade é espiritualidade, né? Porque mentalidade, espiritualidade, expansão de consciência andam juntos, né?
Se a gente for ver, é tudo a mesma coisa, né? Não envolve... Espiritualidade não é religião, espiritualidade é expansão de consciência. E esse é meu maior ganho, assim, e é o que eu amo, 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 dia após dia. Eu ter me dado essa chance, como eu venho me dando essa chance. Quando eu me jogo ali no sofá, que às vezes eu tô pra baixo também, eu me dou ali meia hora, daqui a pouco eu já levanto com tudo, eu vou tomar um banho, eu vou me arrumar, eu vou ouvir uma música que eu gosto, sabe? Eu vou provocar pensamentos de coisas que eu gosto, que eu quero que aconteça, para que isso produza os meus melhores sentimentos, as minhas melhores emoções e aumente a minha frequência. Eu sou responsável pela minha vida. Então isso aí é um ganho muito grande. É um ganho muito grande saber que eu tenho controle sobre a minha vida e que eu não vou mais depender dos outros para produzir em mim o que eu sinto. Vocês entendem? Ai, gente, eu falei muita coisa, pulei de uma coisa para outra. É isso, tá? É isso. Assiste, porque eu sei que vai fazer sentido. Mesmo que eu tenha pulado de um assunto pro outro, eu sempre venho aqui e eu sempre venho com o meu coração assim, que eu vou falar o que precisa ser falado. Porque eu sei que a espiritualidade, ela me usa pra trazer essas informações, né? Pra conversar com vocês sobre essas coisas. E eu ia fazer um vídeo, eu falei, eu entrei aqui sem saber tudo que eu ia falar. Eu entrei aqui hoje sem muita vontade de gravar esse vídeo, vou ser sincera pra vocês. Eu vim gravar esse vídeo porque faltam 3 vídeos das leis universais, agora vai faltar só 2. E eu quero terminar eles antes de virar o ano, até dia 31. Por isso que eu vim gravar eles, pra me disciplinar, pra colocar tudo ali certinho, esses vídeos, porque eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que vocês precisam desses vídeos das leis universais, que é uma das coisas mais preciosas, mais importantes no mundo. Eu vim sem vontade, tá? Eu vim sem vontade. Eu liguei a câmera, o Tibers aqui tava tendo refluxo, porque comeu alguma coisa. Não tava com vontade, eu não tava com vontade. Eu liguei e desliguei 3 vezes. Eu falei, não, eu tenho que fazer. Lembra? O que é a lei hoje? É a lei da disciplina, é fazer. Fazer o que precisa ser feito para que os resultados venham, né? Produzir causas que precisam ser produzidas para que os resultados venham na nossa vida. Eu aprendi também ali com o Cadu dentro da CIMIT, que é o trenzinho de causa e efeito, né? É uma coisinha por dia, é você ir fazendo, né? São hábitos, né? Pequenos hábitos, até você chegar no efeito desejado, você vai ter que fazer ali, ó, pequenas causas por dia, até você conseguir produzir o efeito desejado. É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Comenta aqui pra mim se faz sentido pra vocês. Compartilha aqui comigo, né? O que vocês gostariam, quais os próximos vídeos que vocês gostariam que eu gravasse nos próximos tempos aí, tá bom? Eu vou começar a fazer vídeos de tiragem de tarô e de baralho cigano, que eu tô estudando muito, tô gostando muito, e eu quero compartilhar isso com vocês. Comenta aqui pra mim também se faz sentido pra vocês que sejam nesse mesmo canal, ou se eu crio um canal separado só pra leitura de tarô e baralho cigano. Vou ficar feliz de vocês me ajudar a decidir isso, né? É uma decisão que eu preciso tomar. E eu tô colocando vocês junto comigo nessa jogada, né? Pra me ajudar a definir isso, tá bom? Beijo, compartilha com as pessoas que você ama, que você gostaria, né? Que tivesse uma nova expansão de consciência quanto a essas leis universais, tá bom? Beijo!